A gente vai ver agora a estrutura da Bíblia e as distribuições dos livros das Escrituras. O texto aí é esse de Lucas 24, 27, apenas para a gente iniciar, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aqui esse texto fala do momento em que o Senhor Jesus ele ressuscitou, e aí a caminho de Emaús ele encontrou dois discípulos, e inicialmente eles não o reconheceram, porque Jesus estava ressuscitado, então a sua aparência era diferente, estava perfeita, eles não o reconheceram, mas depois Jesus foi falando com eles, expondo a Bíblia, e eles o reconheceram e viram que era ele. E aí o Senhor Jesus começa a expor para eles, a partir de Moisés, dos profetas, aí é uma referência que Jesus faz ao que nós chamamos de Antigo Testamento. Né? Tem que entender que esse momento em que Jesus aparece aí ressuscitado, não tinha nenhum livro do Novo Testamento escrito. Só tinha o Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo por causa do Novo. Então, nem era chamado de Antigo Testamento, era chamado de Escritura, somente Escritura. E aí, essa divisão que ele faz aí do Antigo Testamento é uma das divisões que os judeus fazem até hoje com relação ao Antigo Testamento, que é falar Moisés, que no caso é o Pentateuco, que nós chamamos. Pedir só aos irmãos aí que puderem cortar o microfone para não ter barulho externo nas casas. Quando você tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone e perguntar, tá bom? Então, a Moisés é uma referência aos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco. Eu vou explicar isso daqui a pouco, tá? Só uma introdução. E profetas é o restante dos livros do Antigo Testamento. Então, os judeus se referem ao Antigo Testamento dessa maneira. Pode ser assim, Moisés e os profetas, ou pode ser Moisés, Salmos e profetas, depois vamos ver isso aí. Mas só para vocês entenderem que Jesus ele expôs de Gênesis a Malaquias, tudo que falava a respeito dele para aqueles dois discípulos lá, que é o que tinha de escritura naquele momento ali em que Jesus aparece, certo? Só uma introdução, tá? Vocês vão entender melhor isso daqui a pouco. Como que nós podemos definir as escrituras? Né? A escritura, para muitos, é um fruto da experiência judaico-cristã. Aí tem alguns perigos que nós chamamos de heresia. O que é uma heresia? Aquilo que não é verdade, aquilo que a Bíblia não ensina e as pessoas dizem que ela ensina. Ou declarações com relação à escritura que não são verdadeiras. E esta declaração, por exemplo, de que a Bíblia ela é fruto da experiência judaico-cristã, ela é uma heresia. Por quê? Porque se a Bíblia ela é fruto da experiência judaico-cristã, dos judeus e dos cristãos, da experiência do judeu e do cristão, lá, né, do Antigo e do Novo Testamento, então a Bíblia não é revelação de Deus, ela é apenas um livro religioso, que registrou o que eles viveram. Entendeu o perigo do negócio? Nega toda a escritura dizer isso. Nega que ela é a palavra de Deus. Se defender que ela é um livro que é fruto, é resultado da experiência judaico-cristã, ela, na verdade, nesta declaração, está dizendo apenas que ela é um registro histórico das ações religiosas dos judeus e da igreja. E aí, então, ela não é palavra de Deus, é só um registro. Ainda que o registro fosse verdadeiro, que fosse historicamente verdadeiro, mas não deixaria de ser apenas um registro. Mas, na verdade, a Bíblia não é um livro que é o resultado da experiência judaico-cristã. Ela é a causadora da experiência judaico-cristã. Viu a diferença aí na minha fala? Ela é que causou a experiência dos judeus e dos cristãos. Ela não é o registro da experiência deles, não é a experiência deles que produziram a Bíblia, mas é a Bíblia como palavra de Deus e revelação que produziu a experiência neles, nos verdadeiros crentes dos judeus e cristãos. Compreenderam aí a diferença? Não é uma coisa que aparentemente
não tem nenhum problema, né? Parece que é normal e não causa nenhuma dificuldade. Assim são as heresias, elas parecem inofensivas, mas elas são destrutivas. E aí eu argumento isso aí para vocês, mostrando que a escritura não é o resultado da experiência judaico-cristã e tal. E aí a Bíblia é um extraordinário livro que narra as histórias, contém poesias, provérbios de sabedoria, profecias, cânticos, mandamentos, tudo isso compõe a escritura e mostra a vontade de Deus através desses gêneros literários. Aí está uma coisa importante também para vocês. A Bíblia ela é composta de vários gêneros literários. O que isso quer dizer? A poesia é um gênero literário. A poesia tem uma maneira de ser escrita, não tem? É um estilo de escrita, é uma maneira de se apresentar, de escrever, de formar o texto. Quando você vai contar uma história, é um gênero literário, é uma narrativa. Então, a Bíblia tem narrativas também, textos narrativos. A Bíblia tem livros que é de provérbios, que tem a ver com igual ditados que nós temos, né? Mas só que é bem mais é uma coisa muito mais profunda, né? Mas só para exemplificar, a Bíblia tem provérbios que são enigmas, que são coisas práticas do dia a dia, que tem um próprio estilo de ser escrito. A Bíblia tem, por exemplo, parábolas. Jesus contou muitas parábolas. Parábola é um gênero literário. A Bíblia tem muitos mandamentos. Mandamentos também é um gênero literário. O que é o que eu quero dizer com isso? Um dos erros que as pessoas mais cometem ao ler a Bíblia é não respeitar os gêneros literários dela. Não entender, o Salmo é um cântico, é uma poesia. Provérbios é sabedoria. O livro de Gênesis é uma narrativa histórica. Então, é entender que cada um desses gêneros tem uma maneira de interpretar, tem uma regra de interpretação. Vou dar um exemplo mais prático, né? Tem seitas, por exemplo, seitas religiosas, que defendem que o homem pode ter muitas mulheres, esposas. Os Mormons fazem isso. Lá nos Estados Unidos, no Brasil não, mas nos Estados Unidos, onde é a sede deles, tem uma cidade dos Mormons lá, em que lá é comum. O Fantástico fez uma reportagem há muitos anos atrás dessa cidade, eu lembro bem disso. E mostrando, tem camarada com 5 mulheres em casa, né? E esposas mesmo. Por quê? Porque eles acreditam que, tendo as esposas, quando eles morrerem, vão habitar numa estrela e povoar aquela estrela com os filhos que eles tiveram com as esposas. É um negócio doido. Então, mas eles pegam o quê? Eles falam que a Bíblia ensina isso. Com que base que eles fazem isso? Eles pegam um texto narrativo e faz daquele texto uma regra de prática. Por exemplo, eles falam, Salomão teve muitas mulheres. A Bíblia fala mesmo que ele teve muitas mulheres. 700 e 300 concubinas, né? 1.000 mulheres. Agora, a Bíblia está aprovando ele ter muitas mulheres? É outra pergunta. Não, a Bíblia está narrando que ele teve. Ela não é narrativo, não é norma de conduta. Para eu saber se Salomão pecou ou não, eu preciso pegar um texto que é um mandamento para interpretar aquilo lá. Por exemplo, lá em Gênesis, Deus, quando criou o homem, diz que o homem ia tornar uma só carne com a sua mulher. Então, a ideia de casamento, quando Deus instituiu, é com uma mulher. Não existe a ideia de 2 mulheres ou 3 homens, não importa. A poligamia, isso não é aprovado por Deus. Então, Salomão pecou. Mas eles pegam um texto narrativo e falam, tá vendo? A Bíblia ensina isso. Ela não está ensinando isso, ela está contando a história. E ela tem que contar a verdade. Entendeu? Só um exemplo bem simples para vocês compreenderem como que isso é. Algumas dicas para vocês lerem a Bíblia, sim, entendendo o gênero literário. Mas isso é para a vida toda, tá? Que a gente vai amadurecendo sobre esses assuntos. Até aqui está tranquilo? Sim. Então vamos continuar. Outra coisa importante também, né? A Bíblia tem uma linha principal em que tudo que está nela é para expressar essa linha principal. Depois eu vou falar sobre isso, dar um exemplo para vocês aqui.
A formação do Antigo Testamento, né? A maior parte do Antigo Testamento ele foi escrito na língua hebraica. O hebraico é a língua dos judeus até hoje. Não é o hebraico bíblico. O hebraico bíblico é uma língua morta. É o hebraico moderno hoje lá em Israel. Mas tem origem no hebraico da Bíblia. Então, o hebraico o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e apenas 2% foi escrito em aramaico. O aramaico é uma língua muito parecida com o hebraico, que é persa, uma língua persa que ainda hoje é falada em alguns povos ainda. Seria você comparar apenas para... Esse aqui é título de informação, tá, para vocês. Seria comparar o português com o espanhol. Muito parecido, né? Então, mas apenas 2% foi escrito em aramaico. Jesus falava em aramaico, só para vocês entenderem. Os discípulos provavelmente falavam também em aramaico. O aramaico foi uma língua muito usada também no Antigo e no Novo Testamento. E até hoje ela é falada, não é língua morta. Mas apenas 2% do Antigo Testamento foi escrito em aramaico. E o resto todo, 98%, foi em hebraico. Então, vamos lá. O Antigo Testamento tem quantos livros? 39 livros formam o Antigo Testamento. Esses livros do Antigo Testamento têm narrativas, têm poesias, têm mandamentos, têm profecias. Seja bem-vinda aí, Regina. Agora que eu vi que ela está aí. Seja bem-vinda. Então, o Antigo Testamento é formado a partir desses gêneros literários do Antigo Testamento. Agora, vamos tentar entender. Eu sei que isso aqui, para muitos de vocês, já é batido, talvez já sabem tranquilo, mas sempre tem uma informação a mais que acrescenta. Então, Pentateuco, nós chamamos de Pentateuco, porque são as 5 leis. E o judeu chama de lei de Moisés, ou Moisés, lembra que Jesus falou lá, Moisés? Eu falei para vocês lá no começo. Nós chamamos de Pentateuco. O nome não tem problema, é só uma classificação para didática, não tem nenhum problema nesse sentido. Esses livros eles foram escritos por Moisés durante a peregrinação do povo de Israel no deserto a caminho da Terra Prometida. Então foram 40 anos. Nesses 40 anos, Moisés, inspirado por Deus, escreveu esses livros. Os livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, aí, os livros aqui para vocês verem. Então, são chamados Pentateuco, porque são 5, né? Penta, campeão, é igual o Brasil, então é Pentateuco, né? São 5 livros da lei, Gênesis a Deuteronômio. Cada um desses livros tem uma particularidade, né? Tem um propósito. Por exemplo, Gênesis é o livro que vai narrar o princípio de todas as coisas, vai falar da criação, da queda do homem, vai falar da origem das nações, dos patriarcas e assim por diante. Êxodo vai ser o livro que vai falar da saída, Êxodo é saída, né? A saída do povo do Egito, por que eles saíram, como Deus libertou eles, como é que foi as vitórias, foram as vitórias deles ali em relação aos inimigos. Levítico é um livro que vai falar sobre mais questões cerimoniais do tabernáculo. Aí vem os levitas, da tribo de Levi, dos quais sairiam os sacerdotes, sumos sacerdotes. Então tem muitas leis cerimoniais ali em Levítico. Números tem mais a ver com quantidade mesmo do exército, do povo e tal. E Deuteronômio tem a ver com... Deuteronômio é como se Moisés ele fizesse uma revisão de tudo aquilo que foi ensinado nos 40 anos. E ele resume ali no Deuteronômio, e ele morre ali no final do livro, ele já fala da morte dele, naturalmente o final não foi escrito por ele, né? Deve ter sido Josué que escreveu, narrando como ele morreu, mas o livro foi escrito, como quase todo ele, por Moisés. Certo? Alguma dúvida aqui? Tranquilos? Vamos lá. Então, nós já vimos o Pentateuco. Vamos ver agora os livros chamados livros históricos. Os livros históricos
o próprio nome já diz, né? São livros que contam a história de Israel. São livros que narram. Lembra que eu falei? O gênero literário narrativa. Então, são livros de narrativa histórica. Então, nós temos aí Josué, que é o livro logo em seguida a Deuteronômio. Vocês estão percebendo? Estou tentando mostrar a lógica de um livro para o outro, porque estão nessa colocação aí. Então, Josué é o livro que já vem após Deuteronômio, que é o último livro escrito por Moisés. Moisés morreu, Josué terminou o livro ali de Deuteronômio, a parte só, o último capítulo que fala da morte de Moisés, e o livro que conta como eles conquistaram a terra. Então, Josué, o livro de Josué é o livro que fala, é o livro da conquista. É o livro que vai mostrar como o povo de Deus possuiu a terra e venceu os inimigos. É o livro do avivamento, vamos dizer assim. É uma geração que obedece a Deus e colhe as bênçãos decorrentes disso. Juízes já é o livro da desobediência. Por quê? Porque o livro fala que Josué e todos da sua geração morreram e levantou-se uma outra geração que não conhecia o Senhor nem as suas obras. A geração de Josué cometeu o grande erro de não educar seus filhos nos caminhos do Senhor. E aí a geração seguinte abandonou a Deus e cada um começou a viver conforme o seu próprio coração. E aí Deus ia lá, entregava eles para os inimigos, corrigia eles, se arrependiam, levantavam um juiz, e aí Deus libertava. E aí a ênfase desse livro é cada um fazia conforme o que estava no seu coração. Isso aí é a nossa época, né? Juízes. Ruth vai falar aí de Noemi e Ruth, né? Como elas saíram da terra por causa da fome, perderam os maridos, né? E depois ficaram só as duas, a nora e a sogra, voltaram, e aí elas... Naamã não, como é que é o nome do homem? Naamã é o que mergulhou lá. Esqueci lá, o que resgatou a Ruth. Boaz, né? Boaz. Boaz foi lá e resgatou ela, e aí dessa descendência dela que vai sair Davi. Né? E aí já é uma preparação histórica do escritor para mostrar a história de Davi, porque 1º e 2º Samuel vai falar isso. Depois, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas vai contar a história do povo de Deus, desde Davi até o cativeiro da Babilônia. Esdras e Neemias também vão falar do retorno do cativeiro da Babilônia. Esther está no período ali de Esdras e Neemias. Então, todos eles têm um propósito didático. Os autores bíblicos não escreveram por escrever. Eles tinham uma razão. Por exemplo, quando você pega aqui esse livro aqui, 1º e 2º Crônicas, esse livro ele não vai contar, o narrador não vai falar dos pecados, não vai enfatizar os pecados do povo de Israel. Por quê? Porque ele está escrevendo para um povo que está voltando para Jerusalém. E é um povo sem ânimo, sem coragem. E ele quer mostrar a eles a riqueza da história deles, como Deus abençoou eles no passado, para que eles possam entender que eles têm uma identidade linda e que precisam voltar. Então, tudo isso é muito legal, eu acho, assim, entender essas introduções de cada livro. Agora, uma coisa, já que eu estou aqui para ensinar a vocês o correto, né? Aqui, o Antigo Testamento era escrito assim, nesses materiais, assim, e eram feitas cópias a partir de papiros e tal, dessa maneira aqui. Eram rolos, eles eram rolos do livro que eram colocados, não tinha capítulo, não tinha versículo. Os capítulos e versículos são coisas modernas, do século XVI para cá. Isso é depois que inventou a imprensa e tal, que criou isso aí. Mas antes a Bíblia não tinha capítulos e versículos, só o nome do livro. Se você pegar, por exemplo, quando o Senhor Jesus foi à sinagoga, diz que ele abriu o livro do rolo do profeta Isaías. Ele não abriu Isaías capítulo tal, versículo tal. Não tem isso lá. Não existia. Ele pegava o rolo do livro, né, nesse material aí, que era em rolo, abria, como ele conhecia perfeitamente os textos de Isaías, ele foi e leu a parte, que é o capítulo 60 e alguma coisa, e fechou o rolo e explicou. Então, essa questão de versículos e capítulos, na numeração,
é importante eu dizer para vocês que não é inspirada, viu? Isso é da edição da Bíblia. Então, é só para vocês entenderem, não se escandalizem, né? Isso aí eu vou tentar mostrar aqui, né, na minha Bíblia, né? Capítulo, né, que é o maior, estou falando de modo geral, e os versículos menor, isso aqui é da edição. E vocês podem ver que aqui em cima tem uma, não sei se está dando para ver, tem um título aqui do capítulo em negrito, tá vendo aí? Isso aqui também não é inspirado, não, viu? Não foi o autor do texto que colocou, isso aqui é da edição da Bíblia. Então, só para vocês entenderem, isso aqui é da edição da Bíblia, né? Edição. Quem editou e tal, ajuda, porque fala dos temas, mas nem sempre está certo. Às vezes, quem editou não colocou a divisão adequada, mas isso não tem nada a ver com o texto, tem nada a ver com a Bíblia. Assim, então a Bíblia tem erro? Não, não tem erro. Isso aqui não foi os autores da Bíblia que fizeram, isso aqui é quem editou. Sabe? Então não tem problema nenhum, isso aqui é normal. É igual, vocês verem, assim, eu estou esclarecendo isso porque às vezes a falta de conhecimento de coisas básicas assim faz as pessoas terem um legalismo religioso. Como eu cresci dentro da igreja presbiteriana, então eu posso falar mal da minha própria igreja, né? No passado, eu lembro, quando era menino, as Bíblias eram todas de capa preta. Quando começou a sair Bíblia de capa marrom, mas foi capa marrom, eu lembro. Hoje tem capa de tudo que até rosa tem, né? Até para mulher. Então, mas na época era só capa preta. Crente era na década de 80, 90, era só capa preta. Os crentes do livro da capa preta, debaixo do braço. Era assim que era intitulado, né? E aí eu lembro de um irmão em Cristo, né? Já era um homem já de uma certa idade, e que ele ficou escandalizado com um seminarista que trabalhava com a gente, que tinha comprado um livro, tinha capa marrom e azul marinho, que ele tinha comprado uma Bíblia de capa azul marinho. Eu tenho aqui Bíblia dessa cor. E ele ficou escandalizado e falou, mas qual o problema? Eu falei, não, Bíblia só tem capa preta, só sei o quê, só capa preta. Então veja que é um absurdo, é uma tolice muito grande, né? Mesmo naquele momento lá, que ainda tinha essas coisas, era uma coisa ridícula. Então, precisamos entender que a falta de conhecimento, às vezes, de coisas básicas como essa, faz com que as pessoas tenham uma visão assim legalista, mística. Outra coisa que eu preciso também aproveitar para esclarecer, né? A Bíblia aberta na sua casa, num texto, não traz energia positiva para sua casa, não, viu? Ela não é talismã, ela não tem nada disso. Ela é para ser lida e entendida no seu coração e na sua mente e aplicada para a sua vida. Esse é o poder da Escritura. Mudar a sua mente, mudar o seu coração. Ela aberta lá num texto, lá, não protege a sua casa, não tem nada dessas coisas, isso é tudo misticismo. Isso é besteira, entendeu? Isso aí não é o que a Bíblia ensina, ela não nos foi dada para isso. Ela foi dada para ser estudada, para ser meditada. A Bíblia de crente tem que ser riscada, assim, anotada, sabe? Gasta papel, né? Tem que, você vê um crente com uma Bíblia assim, muitos anos sem estar a Bíblia nem um pouquinho assim, as folhas meio gasta, né? Não que eu não lê a Bíblia mesmo. Fica guardada lá e não. Agora, quando tiver numa situação que as folhas já não servem muito mais, troca de Bíblia. Não é pecado também não desfazer, não. Troca, compra outra Bíblia nova. Mas o que eu estou tentando desconstruir essas coisas, talvez você não pense assim, nunca pensou dessa maneira. Para você isso já é uma coisa tão tranquila, mas é bom explicar sobre isso, né? Para ficar bem clara essa questão. Aqui, o Antigo Testamento foi escrito em maior parte em hebraico. Esse aqui é o hebraico, tá vendo? Só para vocês conhecerem, é só para vocês. Aqui ele está aqui um hebraico mais antigo, né? Mas aqui está o hebraico aqui. Alguma dúvida sobre o que eu falei até agora? Não? Então vamos lá. Regina, eu dei as boas-vindas para você, não sei se você ouviu, né? Mas seja bem-vinda aí. Tá? Eu sempre esqueço o nome do... É o Mateus? Eu sempre esqueço o nome dele.
Dos dois, né? Eu confundo lá. Ô, pastor, posso fazer uma colocação aqui? Pode, pode. Mas sejam bem-vindos, Deus abençoe. Vou falar, Adão, faz a observação aí. Observação sobre a Bíblia é que quem nos visita aqui sabe que temos uma Bíblia aqui, que nós temos uma mesinha aqui que tem uma Bíblia às vezes aberta, às vezes fechada. Eu já vi. Nós não acreditamos nessas coisas também. Aqui temos algumas Bíblias, tem uma que ela tem a letra muito pequena, a gente deixa ali só como um adorno, mas não acreditamos nessas paradinhas. Ainda não, tranquilo. Mas muita gente usa Também a Bíblia não tem aberta problema, assim né, pra... se tiver uma aberta em casa. Se tiver uma aberta em casa, também não tem problema, né? Não, até para você ficar tranquilo, né? Eu disse que ela fica aberta com o propósito de abençoar a casa, né? Então, o propósito que é o pecaminoso, não, ela está aberta. Alguns púlpitos das nossas igrejas presbiterianas conservadoras tinha uma Bíblia desse tamanho, assim, enorme, maior, que não dá para mostrar para vocês, grandona mesmo, aberta no púlpito. Para simbolizar, a ideia era só de simbolizar que ali se pregava a palavra, né? Então, não era nada místico, nada de religioso nesse aspecto, assim, misticismo, era apenas para um adorno, como você colocou, e simbolizar que ali era um lugar onde se prega a palavra. Mas é tranquilo, tá? Beleza? Tudo bem? Pastor da Regina, ela não respondeu, mas eu vou responder por ela. É o Guilherme mais velho e o Leonardo mais O novo. Leonardo, fala que o Matheus tem nada a ver, não sei por quê. O Matheus é o mais velho e o seu mais novo. O Matheus é o seu, né? O Matheus é o seu lá, o rapaz Sim, lá. também. Esqueci. Desculpa aí, Regina, eu sou ruim para guardar nome, né? Imagina, eu respondi, mas é que eu estava com o Eu vi que você microfone tentou aí, não deu desligado. certo. Mas tá bom, o importante é que vocês estão aí. Vamos lá. Até aqui tranquilo, né? Vamos lá. Falamos já olha só, já falamos da primeira divisão, que é qual mesmo? Pentateuco, não é? De Gênesis a Deuteronômio. Falamos segunda divisão, que são os livros históricos, né? E começa em Josué aí, e aí vai até Esther. Agora vamos ver os livros que chamamos livros de poéticos e de cânticos. Aí existe até uma dificuldade, inclusive entre crentes antigos, e na verdade não é uma coisa muito... assim, algumas coisas foram ensinadas de forma errada. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o livro de Jó, as pessoas acham que é um livro histórico, né? Eu estou falando assim, narrativa igual aos anteriores. Não estou dizendo que Jó não existiu, não estou dizendo nada disso, não. O Jó existiu, tudo que conta lá é verdade. Não estou negando isso, não. Estou dizendo assim, o gênero literário do livro. Alguns acham que é um livro narrativo, igual os anteriores que a gente viu. Não. Jó é um livro que narra, sim, sem dúvida, tem aspecto da narrativa da história de Jó, e ela é verdadeira, tudo aquilo aconteceu realmente, mas é um livro de sabedoria, como Provérbios e Eclesiastes. Por que que é? Porque em Jó tem um estilo de ser escrito de forma de sabedoria. É uma expressão que era usada na época, em Provérbios, tem muito, quem achará, essa expressão, quem achará, é uma expressão usada para literatura de sabedoria no Oriente Médio. No Oriente, né, na verdade. Então, na época de Salomão e na época dos crentes do Antigo Testamento. Então, a maneira como isso é uma coisa mais profunda, mas a maneira como Jó foi escrito é uma forma de sabedoria. Mas volto a reafirmar, narra de fato, em forma de sabedoria, a história deste homem que sofreu daquela maneira mesmo. E é por que ele sofreu tanto assim? Não dá para eu entrar em cada livro aqui e explicar, né? Mas só para ter uma visão. Por que ele sofreu tanto? Porque Jó, a vida de Jó, apontava para Cristo, o servo sofredor. Então, Jó teve o privilégio de sua vida, assim como Davi apontou para Jesus, a sua vida apontava para Cristo. Aí vale a pena sofrer. Salmos não é um livro de sabedoria, Salmos é um livro de cântico, de poesia. Então, a própria palavra Salmos traz essa ideia. É um livro
escrito, são cânticos, e é uma coisa que eu preciso ensinar a vocês também, que às vezes até crentes mais antigos cometem esse erro. Vamos supor que eu vou pregar no Salmo 23. As pessoas me falam assim, vamos abrir, meus irmãos, no Salmo capítulo 23. Está errado. Por quê? Porque os salmos não são capítulos. São salmos. Cada salmo é um salmo individual. É igual você pegar, por exemplo, o inário. Né? O inário não tem lá o hino de número tal, o hino. Os hinos não são capítulos, não são sequências. Um hino, cada hino é um tema, cada hino é individual, não é? E eles estão dentro de um conjunto. Portanto, os salmos também, eles são assim, eles são cânticos. Muitos deles eram cantados mesmo pelo povo de Israel, quando peregrinava, quando estavam adorando a Deus. Então, é errado falar. Não estou dizendo que é pecado, não, estou ensinando vocês assim a forma correta de se falar. Não se fala salmo capítulo tal. Fala-se salmo de número tal, porque são salmos individuais, não são capítulos. Jó eu posso falar, Jó capítulo 2, Jó capítulo 3, versículo, porque é uma sequência de uma narrativa em forma de sabedoria. Provérbios também, posso falar também dessa maneira, Eclesiastes, Cantares, mas salmos não. Outra coisa também importante aqui, só para didática mesmo, que muitos erram quando vão se referir aqui a esses livros aqui, ó. 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Ele fala assim, ó, 1ª e 2ª Samuel. Por que está errado? Porque não é primeira, é primeiro livro de Samuel. Primeiro livro, você não fala o livro, né? Mas você está referindo a ele. Primeiro livro, segundo livro de Samuel, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis. Quando você vai lá no Novo Testamento, você fala assim, 1 Coríntios, primeira. Por quê? Primeira carta. Entenderam a diferença aí? Coisinha básica, isso não é pecado, não. Viu? Se fizer errado, não tem problema, não. Mas é só para ensinar o certo. Já estou ensinando mesmo, então tem que ensinar o certo. Tranquilo aqui? Eclesiastes, Provérbios. Provérbios foi escrito por Salomão, não todo ele, né? Mas a maior parte foi Salomão quem escreveu. Tem capítulos lá de Agur, Lemuel, que não estão autores diferentes. Tem livros, tem provérbios dos sábios lá, mas a maior parte foi Salomão. Eclesiastes, inclusive eu estava preparando hoje o dia todo. Eu dou aula para o seminário, então aí é uma coisa mais pesada, né, mais acadêmica, para formar pastor, sobre quem é o autor de Eclesiastes. A maioria vai dizer que é Salomão, mas parece que não é não. Mas é outro. Mas isso aí é só... lá não fala nem o momento que é Salomão, só fala que ele é filho de Davi, rei de Jerusalém, mas não de Israel, mas isso não prova nada. Mas se não foi Salomão, foi outro que Deus usou para escrever o livro e ele não perde a sua importância. Mas só para aproveitar a oportunidade. Cantares tudo indica que foi Salomão mesmo quem escreveu, falando da Sunamita, né, que ele era apaixonado. E é um livro para casamento, né, para encontro de casais. Vamos lá. Tá claro aqui, os irmãos? Terceira divisão. O antigo o antigo tem mais livros, né? Então, agora a última parte, né? Penúltima parte. Profetas maiores. Você vai encontrar essa expressão, né? Profetas maiores, profetas menores. Maiores e menores não pela importância. Não há a importância bíblica e inspirada, autoritativa, é a mesma, não muda nada de um livro para o outro. Mas a expressão maior é porque é maior. Só isso. O livro é maior. Parece ser bobo, né? Mas porque são livros proféticos maiores e livros proféticos menores. Então, quais são esses livros? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São os livros chamados de profetas maiores. Então, é só isso, é bem simples. Por que é profeta maior? Porque o livro é maior. Entendeu? Não tem dificuldade nenhuma, é didática. Profeta menor. Porque é menor. Então, já estão sabendo. Agora, tem vários profetas menores, olha aqui. Né?
Ó, tem Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Os profetas menores é o terror do crente, né? Para ele achar esses livros no Antigo Testamento é uma luta, a maioria. É difícil, tem uns que nem sabia que tinha Naum na Bíblia. Sofonias. É porque, às vezes, um livro desse aí é de 1 página, 2 páginas, 3 páginas, 5 páginas, é pequenininho, bem pequeno mesmo. Mas, por exemplo, Miqueias. Miqueias, ele foi profeta na mesma época do profeta Isaías, que é um profeta maior. Sabe? Na mesma época. Tem alguns que eram da mesma geração, no mesmo contexto. E são livros profundos tanto quanto os maiores, só que eles são menores em termos de quantidade. Por exemplo, o Novo Testamento cita Joel, cita vários livros desses aqui, profetas menores aqui, mostrando o cumprimento, Zacarias, Malaquias e outros aí, são citados no Novo Testamento. Então, é bastante importante. Não se preocupe tanto em querer decorar a sequência desses livros, né? Apenas isso é com o tempo, você vai lendo a Bíblia, vai folheando, vai aprendendo, isso aí é com os anos. Você vai. Mais importante é você ler. Eu recomendo a você ler a Bíblia toda. Eu sei que demora, mas leia a Bíblia toda. Não apenas umas partes. Começa em Gênesis. Tem as partes das cronologias, né? São terríveis. Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, mas aquilo lá é muito importante também. Alguma dúvida? Não? Então vamos continuar aqui. E aqui eu coloquei os livros da Bíblia Católica, né? Por que eu tenho que colocar isso aqui? Porque existe uma diferença. E aí podem ter alguma dificuldade em entender a diferença. Então, então a Bíblia dos protestantes é uma, dos católicos é outra. Não, é a mesma. Não tem diferença nenhuma. Agora, o que existe de diferente aqui são o que nós chamamos de livros apócrifos. Esses livros são 7 livros no Antigo Testamento que estão a mais. Mas a própria Igreja Católica, ela tem documentos, vocês podem pesquisar, eu estou falando assim, de coisa oficial da Igreja Católica. A própria Igreja Católica reconhece que esses 7 livros não são inspirados, eles são históricos. Eles apenas narram um período, que é o período chamado interbíblico ali, que é quando o último profeta, no nosso caso, né, é Malaquias, até a vinda de Jesus, 400 anos. Então, nesse período, teve acontecimentos relacionados aos judeus em que, por exemplo, o livro de Macabeus, primeiro Macabeus, segundo Macabeus, conta a revolta dos judeus lá com relação ao imperador grego, né, que profanou o templo e tal. Então, em termos históricos, são livros muito importantes. Mas eu estou dizendo aqui que a própria igreja ela reconhece em documentos. Uma vez eu estava, muitos anos atrás, eu estava de férias lá no Paraná. Não, eu era seminarista, estava trabalho de férias lá. Uma irmã me levou para conhecer as praias lá no Paraná. E aí eu fui numa igreja católica. Eu sempre, quando eu vejo uma igreja católica antiga, eu entro, porque eu amo coisa histórica. Eu acho muito legal. Então eu entro para ver. A dona Elizabeth está entrando agora. E aí tinha uma Bíblia católica, era aberta lá no grande, antiga, e ela estava aberta em um livro desses 7 livros aqui. Lá no rodapé estava escrito: esse livro não é inspirado, ele é um livro histórico. Então estava isso, eu estou falando que eu vi dentro de uma igreja católica. Então, às vezes você pode encontrar dentro de uma igreja católica um livro assim, uma Bíblia mais antiga que está lá no rodapé escrito isso. Não é sempre, mas a maioria dos fiéis não sabem disso. Mas o fato é que estou explicando isso para vocês para não trazer nenhuma dificuldade de entendimento. Quais são esses livros? Coloquei eles aqui, ó. Primeiro e segundo Macabeus, Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Eclesiástico não é Eclesiastes, é Eclesiástico. Então, esses são os livros chamados livros apócrifos. Apócrifos significa, aqui, ó, explica aqui, ó. No grego clássico, a palavra apócrifa
significava oculto ou difícil de entender. Posteriormente, tomou o sentido de esotérico, ou algo que só os iniciados podem entender, não os de fora. Na época de Irineu e de Jerônimo, o termo apócrifa veio a ser aplicado aos livros não canônicos. Então, assim, a ideia é falar, esse livro aqui não é inspirado, esse livro aqui não é canônico. Essa para exemplificar, é isso aí. Agora, é interessante, sim, é o seguinte, só para não ficar dúvida alguma disso, esses livros, 7 livros aqui, ó, eles nunca foram reconhecidos pelos judeus, nem do Antigo Testamento, nem do Novo, nem na época de Jesus, como inspirados. Jesus nunca citou um texto desses aqui. Então, não tem nenhuma possibilidade de que eles sejam inspirados. Então, além da própria igreja reconhecer isso, e não tem nenhuma possibilidade de serem inspirados. Então, agora, com relação então, qual que é a diferença? Por exemplo, tá vendo essa Bíblia aqui, ó? A Bíblia católica que eu tenho. E ela é excelente na tradução do Antigo Testamento. A tradução da Bíblia católica no Antigo Testamento é melhor, mais próxima do sentido do hebraico do que a Bíblia atualizada que a gente usa. Estou falando do texto hebraico. Então, eu uso, às vezes, até como uma referência. Eu tenho uma dúvida de algum termo hebraico, eu vou lá e vejo como é que eles traduziram aquilo lá. Mas essa Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia bastante famosa, né? É uma Bíblia muito boa. E essa aqui está bem conservadinha, né? Eu só uso ela para pesquisa. E ela tem os livros apócrifos, naturalmente. Agora, qual é a diferença, né? Se você, por exemplo, pegar a Bíblia católica, estou colocando a Bíblia católica, não tem Bíblia católica nem protestante, a Bíblia é Bíblia, né? Mas é só para vocês entenderem aí o que eu quero dizer, tá? É só didática. Se vocês pegarem a Bíblia católica e a Bíblia protestante, nesse sentido, volto a dizer, só para entender, dá para você acompanhar normal, só que lembra que eu falei lá no começo que os capítulos e versículos não são inspirados, é colocado pela edição? Lembra disso, né? Que não tinha isso, nenhum escritor bíblico colocou o versículo ou capítulo, isso foi numerado para a gente entender melhor. Então, o que vai acontecer? Alguns capítulos, ou no caso aqui, Salmos, da Bíblia católica para a Bíblia que nós utilizamos, tem numeração diferente, mas o texto é o mesmo. Eu coloquei aqui o exemplo para vocês. Ó. Bíblia de Jerusalém, né, que é essa que eu mostrei para vocês aqui. Então, é tirada desta Bíblia aqui, Jerusalém. O Salmo 115, que nesta Bíblia é o 115, nela é o 113b. Olha só a linguagem diferente. Ó. Essa aqui vocês já conhecem, aqui vocês têm, né? Não a nós, Senhor, não a nós, tal. Mas aqui, ó, não a nós, Yahvé. Não a nós, mas é o teu nome da glória. Vê que eu falei que era mais literal? Yahvé é o nome que está aqui em hebraico mesmo. Eles traduzem mais literalmente. Isso é para estudar, é muito bom. Não a nós, Yahvé, não a nós, mas é o teu nome da glória, por teu amor e a tua verdade. É mais clássico, né? Porque diriam as nações, onde está o teu Deus? Aqui está a digitação, né? O nosso Deus está nos céus e faz tudo o que deseja. Os ídolos deles são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não tocam. Tem pés, mas não andam. Não há um murmúrio em sua garganta. Os que o fazem ficam como eles, todos aqueles que neles confiam. Casa de Israel, confia, olha, em Yahvé. Né? Se você confia no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Aqui já vem estar socorro e escudo. Amparo e socorro, a mesma coisa. Ele vós que temeis a Yahvé, confiai em Yahvé, ele é o seu socorro e o seu escudo. A casa de Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Então, eu estou defendendo aqui, né, a questão de que o texto é o mesmo, a tradução é mais literal, e o que eu elogio, eu acho que ajuda mais, para quem estuda mais profundamente a Bíblia, ajuda mais. E muda o quê? Numeração apenas. Numeração. Não de todos os textos, alguns textos. Não todos.
Eu dei um exemplo aqui que eu já sabia que mudava. Certo? Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Então vamos continuar. Podemos, já deu, eu não marquei, né? Está quase dando 1 hora, né? Mas vamos lá. E o Novo Testamento? O Novo Testamento tem 27 livros, tanto na Bíblia Católica como então não tem diferença nenhuma, até só o Antigo Testamento. São 27 livros. O Novo Testamento foi escrito na língua grega, chamado grego koiné, que é o grego comum da época. Por quê? Porque o Império Romano dominava a época e a língua é igual ao inglês, né? Se você vai para um outro país, você vai lá para o Japão, você não fala japonês, mas se souber inglês, você se comunica. Então, era uma língua global, né, na época. Então, para que o evangelho fosse global, para alcançar as nações, ele foi escrito todo no Novo Testamento em grego, para que as pessoas pudessem conhecer. Nós temos a estruturação assim, né? Nós temos evangelhos, nós temos um livro histórico, que é Atos, temos as cartas de Paulo, as cartas gerais e o livro da Revelação, que é Apocalipse. Mas é bem simples aqui. Vamos lá. Primeira parte. 4 evangelhos. São gêneros literários, né? Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. 2 aqui não são apóstolos. Quais são? Vocês sabem? Lucas é um. Lucas. E Marcos. E Marcos, isso. Então, as pessoas às vezes acham que Marcos e Lucas são apóstolos, e eles não foram apóstolos. Mas eles escreveram debaixo da autoridade apostólica. Então, eles eram inspirados, né, e escreveram debaixo da autoridade apostólica. Por que 4 evangelhos? Cada evangelho tem uma ênfase sobre a vida de Jesus. Então, essas ênfases, elas se complementam. Eu uso o seguinte exemplo. Você tem uma casa e você quer mostrar para alguém todos os ângulos desta casa, externos. Então, você tira uma foto da frente, uma foto de um lado, uma foto do outro lado e uma foto do fundo. As fotos se complementam para mostrar a casa, não é? Então, Mateus, Marcos e Lucas mostram aspectos de Cristo, enfatiza aspectos de Cristo que se complementa com outros que foram apresentados. Mateus, por exemplo, apresenta Jesus mais como rei da casa de Davi, que teria que vir, porque ele escreveu para judeus. Cita muito o Antigo Testamento para mostrar que cumpriam Jesus. Marcos já escreveu para gregos, então ele mostra muito como Jesus trabalhava, ele usa muito a expressão imediatamente ele foi, e foi para tal lugar, e saiu. Pode ler, você vai ver, Jesus sempre está em ação, porque ele mostra Jesus como servo. Lucas, que era médico, escreveu para Teófilo, ele mostra mais a humanidade de Cristo. Então, é o único evangelho que fala que Jesus suou sangue. Jesus tinha fome, tinha sede, tinha cansaço. Então, ele trabalha muito isso, mostra muito esses aspectos. E João já escreveu mais enfatizando a divindade de Cristo, mostrando que ele é o verbo de Deus, ele é o eu sou, ele é o próprio Deus encarnado. Então, cada uma desses evangelhos, eles narram, às vezes, a mesma história, mas enfatizam aquilo que é propósito do autor enfatizar. Não há contradições, há complementos. Tá bom? Então, vamos lá. Atos dos Apóstolos. É um livro histórico. É um livro que conta os atos, alguns classificam assim, né? Atos do Espírito Santo, não dos apóstolos. Por quê? Porque é o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, e a igreja começando a testemunhar de Jesus em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, o livro de... Quer ver? Abram em Atos 28 para vocês verem. Não, vamos abrir em Atos 1 primeiro, que vocês verem que é interessante. Atos 1, verso 8. Adão, você lê para nós?
Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Eles receberiam poder quando descessem sobre eles o Espírito Santo, certo? E eles seriam testemunhas de Jesus onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vai lá no capítulo 28, que é o último capítulo desse livro. Dona Beth, seja bem-vinda aí. Capítulo 28. Verso 30 e 31, Adão. Pode ler para nós. O Enzo quiser ler. Quer ler, Enzo? Lê então, Enzo, para nós. 28, verso 30 e 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugará, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O livro terminou. Terminou falando o quê? Que Paulo estava preso e ele estava fazendo o quê? Pregando o reino de Deus. Então, o livro narra como a igreja se desenvolveu e como ela alcançou, na época, os confins da terra, na casa que era Roma. Mas o livro não tem despedida, não tem nada. Por quê? Porque ainda a igreja continua pregando esse mesmo evangelho e vai pregar até Cristo voltar. Ainda não terminou a obra da igreja. Compreenderam? Então, é um livro que fala, um livro histórico, que narra a ascensão de Cristo e descreve como o Espírito Santo capacita a igreja para pregar o evangelho às nações. Posso continuar? Eu posso terminar, irmãos? Dá para esperar um pouquinho? Vamos lá, falta pouco. Aqui no Novo Testamento é rápido. Tá? Cartas Paulinas. Cartas Paulinas são cartas que Paulo escreveu, por isso que é chamada Cartas Paulinas. São 13 cartas. Paulo que mais escreveu no Novo Testamento. Paulo foi realmente grandemente usado por Deus. Não que os outros não tenham sido, mas ele produziu questões teológicas. Até Pedro fala que, na segunda carta de Pedro, Pedro fala que Paulo escrevia coisas difíceis de entender. Então, Paulo realmente era diferente nesse aspecto, em termos de cultura e de conhecimento. Foram 13 cartas. Você tem a carta que ele escreveu aos romanos. Então, quando você vê carta aos romanos, é que ele escreveu para os crentes em Roma. Escreveu a primeira e segunda, veja, primeira e segunda Coríntios, que escreveu para os crentes em Corinto, cidade de Corinto. Escreveu para a carta aos Gálatas. Escreveu para os crentes na região da Galácia, não é? Galácia não é cidade, era uma região. Então, ele escreveu para a região da Galácia. Paulo escreveu carta aos Efésios. Para quem que ele escreveu? Para os crentes em Éfeso. Ele escreveu para a carta aos Filipenses, aos crentes de Filipos. Escreveu para a igreja, a carta aos Colossenses, para os crentes em Colossos. Escreveu para 1ª e 2ª Tessalonicenses. Escreveu para os crentes em Tessalônica. Veja que é tudo nome de cidade, né, da época do Império Romano. Agora você tem as cartas chamadas cartas pessoais, que Paulo escreveu, e também cartas pastorais, que ele escreveu para pastores, no caso aqui de Timóteo e Tito. Então, temos aí a 1ª e 2ª carta de Paulo a Timóteo. A 2ª carta a Timóteo é a última carta que Paulo escreveu, logo depois ele morreu. Então, a 1ª e 2ª Timóteo era pastor, era discípulo de Paulo, e ele escreveu, então, para Timóteo. É uma carta chamada Carta Pastoral. A carta de Paulo a Tito. Tito também era pastor, e ele escreveu para Tito, que estava na ilha de Creta, para que ele pudesse as igrejas em ordem, lá elegendo presbíteros sobre aquelas igrejas. Então, é a carta pastoral. Não quer dizer que é só para pastores, mas é mais para nós pastores. A carta de Paulo a Filemon. Filemon era um amigo de Paulo, era um crente rico,
né? E tinha lá o escravo Fujão. Como é que era o meu escravo? Alguém lembra aí de me ajudar? Onésimo. Onésimo, né? É isso? Onésimo, né? Isso. E Paulo escreveu para ele para poder falar que ele perdoasse, que ele converteu e que o aceitasse de volta e tal. Então, é uma carta bastante pessoal, mas que mostra o poder do evangelho de mudar um escravo fujão. Né? Cartas gerais. O que são as cartas gerais? Né? Vimos as cartas paulinas. Cartas gerais são aquelas que elas eram escritas não especificamente para uma cidade, uma igreja numa cidade, ou para uma pessoa, mas eram cartas que eram escritas para crentes espalhados, no caso dos hebreus aí, estavam dispersos em várias regiões, ou escritos para essas cartas elas circulavam entre igrejas, então para serem lidas, então é chamado de cartas gerais ou cartas que circulavam aí entre as igrejas, cartas seculares, que até coloca aqui, ó, cartas seculares, pode ser chamado também. Quais são essas cartas? Hebreus, né, que ninguém sabe o autor dessa carta, então aí só na glória vamos saber. Ninguém até hoje descobriu, então não vai ser a gente, né? Mas Hebreus é o autor, a gente não sabe quem é, mas Deus usou esse autor para escrever para os crentes que estavam dispersos, sendo perseguidos e desanimados. Tiago, esse Tiago aqui é irmão de Jesus. E ele foi pastor em Jerusalém, está ali em Atos 15. E ele converteu depois que Jesus ressuscitou. Então, o Tiago, ele escreveu ali bem, essa carta é uma das mais antigas, e você vai ver que ele fala até de crentes indo na sinagoga. Então, ele usa muita, está na transição do judaísmo para o cristianismo ali. Tiago, Tiago é comparado com Provérbios no Antigo Testamento, a forma dele escrever. Então, fala muito de sabedoria e tal. Primeira e segunda Pedro, né, escrito pelo apóstolo Pedro, e é na segunda Pedro, capítulo 3, que Pedro fala que Paulo escrevia coisas difíceis de entender, que até os dutos distorciam, como as demais escrituras. Até falei isso na aula anterior, acho. Primeira, segunda e terceira João. Né? João escreveu essas 3 cartas aí. Judas aqui não é o traidor. Aqui ele já estava morto. Judas aqui também era irmão de Jesus e converteu depois da ressurreição. E ele então também escreveu. E por último, o livro que dá medo no povo, né? Que não deveria dar, porque até o Marcelo, tem outros que estão fazendo aí escatologia comigo, sabem que é um livro que a Juliana também, que traz alegria, que traz felicidade para o crente. Por quê? Porque João fala aí, ó, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Está falando que felizes são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. É para abençoar, é para animar a igreja, para dizer, olha, apesar de tudo isso que vai acontecer, a igreja é vitoriosa. A igreja vai vencer porque o Cordeiro venceu, porque Cristo vai consumar sua vitória. Então, o Apocalipse foi escrito por João na ilha de Patmos, ele estava preso, e ele tem lá, ele é levado, né, à presença do Senhor ali, arrebatado, para ter aquelas visões, mas o livro profético aí, apocalíptico, foi escrito primariamente para as 7 igrejas da Ásia. E depois, naturalmente, para as 7 igrejas, o número 7 é perfeição, e as 7 igrejas representam as igrejas em todos os tempos. Então, essa é a ideia. É entender. Você recebe um Lego. O Lego você pode montar muita coisa. Não tem uma figura pré-determinada para você fazer. Você pode pular, né? Tem umas pecinhas lá, um maiorzinho, outro menor, mas você forma a sua criatividade mandar. Quando você recebe um quebra-cabeça, as peças são determinadas, elas têm um formato próprio para se encaixar e formar uma imagem que foi definida por quem criou aquele quebra-cabeça. Então, quando as pessoas pegam a Bíblia e textos e livros isoladamente, sem olhar o todo, elas pegam a Bíblia como Lego e elas montam o que elas querem, e interpretam como elas querem.
Quando você pega a Bíblia e entende que ela é uma única revelação, é a unidade de revelação, e que o autor dela, que é Deus, tem uma imagem já, né, para ser montada aqueles livros, e cada livro é uma peça desse quebra-cabeça, você vai ver que a imagem é linda e formar. Você não vai formar isso. Então, é só uma ilustração, né, para a gente entender que os maiores erros que as pessoas cometem com relação à Bíblia é isso. E para concluir, porque essas duas lições é sobre a Bíblia. Então, só para terminar essas questões aí, a Bíblia, as pessoas aí falam assim, não, mas cada um tem uma interpretação e tal. Não é verdade. A Bíblia não tem várias interpretações. É porque existem várias interpretações erradas. Então, precisamos entender o que a própria Bíblia fala dela mesma. Ela interpreta ela mesma. A questão existem questões na Bíblia que são simples de entender. Qualquer pessoa lendo entende. Que são são as coisas mais importantes para a nossa salvação. Existem questões na Bíblia que são mais complexas e que você pode ter essa posição ou aquela posição que não vai interferir na sua salvação, porque é uma discussão teológica antiga e que não é um elemento principal para a sua salvação. Mas existem questões, por exemplo, é simples de entender que a Bíblia é inspirada. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E o último tem dificuldade de entender que Paulo está dizendo que a Bíblia é inspirada por Deus. Não. Toda a Escritura é inspirada. O texto é simples, não tem o que inventar. É ali, está escrito, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então não tem, é simples isso aí. E quem não crê que a Bíblia é inspirada não é crente. Isso é fundamental para a fé. Ela é inspirada e pronto, é a palavra de Deus. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem alguma dificuldade de entender isso? Não, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Não tem dificuldade de entender isso aí. Então, agora, eu quero dizer assim, é simples, mas é profundo. Aí é outra questão. A simplicidade é para você entender a essência daquele ensino. Mas aí a profundidade, você pode passar o resto da vida estudando o que Jesus quer dizer, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, que você nunca vai chegar ao fim. A profundidade do texto. Mas você vai entender o que o texto está ensinando. Que ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Um exemplo apenas, né?